Aí fala assim: se alguém ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos e fazemos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará minhas palavras, e a palavra que escuta não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo, a vós recordará tudo o que eu vos tenho dito. Esse Espírito Santo, eu tenho, digo assim, forte dentro de mim. Vou repetir: sou pecador, tenho que confessar. Mas eu tenho uma experiência com o Espírito Santo muito diferente de muitas pessoas. Muito diferente. Eu digo uma coisa para vocês. Eu sempre falo nos conteúdos, gente. Quem nos defende quando a gente está em Cristo Jesus não é a gente, é o Espírito Santo. Quando a gente fala sobre Deus, comenta a palavra de Deus, quando a gente reza, até um Pai Nosso, é o Espírito Santo. Você está pensando que eu rezo durante o dia, todos os dias, porque eu tenho força em si? Não é. É o Espírito Santo que está cheio, eu estou cheio do Espírito Santo dentro de mim. Então ele faz com que eu reze. Por quê? Porque sabe que de alguma forma eu estou crescendo espiritualmente e estou ajudando outras pessoas. Se eu boto a intenção no meio da semana, bom dia, colocar a intenção ali. Ali não é eu, é o Espírito Santo me usando, colocar aquela intenção para rezar para aquelas pessoas que estão necessitando. Então, tudo por tudo é o Espírito Santo. Se você vai para a igreja, é o Espírito Santo que te convida, que te faz você ir para a igreja. Eu vou dar uma prova que ontem, domingo, eu tive uma tribulação tão grande e tive 1001 motivos para poder não ir para a missa. Mas o Espírito Santo estava forte dentro de mim, então fez com que eu esteja lá, presenciando a missa. Porque ele sabia que de alguma forma eu necessitava daquela missa. Eu ouvi umas palavras daquela missa, ouvi o testemunho que eu ouvi. A profecia que o Espírito Santo me usou para falar, e agora eu escutar e acontecer. Então tudo é o Espírito Santo. O defensor da gente é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que entender que a gente temos que começar a entregar tudo ao Espírito Santo. Esse que foi enviado para cada um de nós. Que o Pai enviou. Então, quando eu falo para vocês, comento, leio o Evangelho, compartilho a palavra de Deus, é o Espírito Santo me usando para falar com vocês, para você ouvir. Então, o Espírito Santo, ele usa pessoas e também ele que defende. Por isso que eu digo para vocês, assim, tem gente que fala assim: fulano, vamos rezar para escolher uma pessoa na comunidade para ser de frente. Um ministro, um exemplo. Escolhe, reza, escolhe, né? Aquele ministro. É uma mulher. Então, aquela mulher começa sendo ministra. Só que um mês ou 2 meses engravida. Aí ela vai falar: eu não posso pegar esse cargo por causa que eu tô grávida e não tem como eu aguentar com tudo isso. Então ela falou para todos que o Espírito Santo é mentiroso. Ela falou para você e para mim, que as pessoas, que o Espírito Santo é mentiroso. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que ela ia engravidar, mas o Espírito Santo queria que ela gerasse um filho dentro da barriga e fora da barriga os outros filhos ao redor. E aí vai aparecer muita gente que vai dizer assim: é verdade, você não pode. Essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Chamou o Espírito Santo de mentiroso. Então nós temos que ter cuidado. Quando ele escolhe, escolhe, é escolhido. É escolhido. Eu digo sempre assim:
eu tô numa caminhada que eu não tenho ainda firmeza, certeza absoluta que Deus me escolheu. Se foi para catequista, se foi para pregar na rede social, se foi para poder ser ministro. Eu não sei ainda firmeza o que é, mas eu tô aqui na caminhada. Então, o que ele escolher para mim, eu tenho que ser e viver com amor. Então, veja, o Espírito Santo é ele quem anuncia a boa nova, é ele quem nos salva, nos livra, é ele quem nos fortalece para a gente rezar, adorar. Eu vou dar um exemplo. Frei Gilson leva tantas pessoas à oração. É Frei Gilson em si? Não. É o Espírito Santo lá dentro de Frei Gilson. Frei Gilson fez com que ele trabalhasse e faz com que ele trabalhe. Então, é forte dentro dele. Então, faz com que milhares de pessoas acompanhem na oração. Então, é simples e fácil. O Espírito Santo é quem nos move. Às vezes você vê uma pessoa de cachaça, de droga, aí de repente chega a pessoa e diz assim, bora fulano, para a igreja. Mesmo que ele dizer assim, não vou. Mas ali foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa, aquele anjo, para falar para ele ou para ela, convidando a ir na missa. Ele está o tempo todo querendo salvar as pessoas, nós e nós. Então é preciso a gente entender que é o Espírito Santo que está dentro de a gente, que faz com que a gente reze, faz com que a gente vá numa missa, faz com que a gente vá na oração, faz com que a gente vá reze um texto, faz com que a gente faça uma caridade. Às vezes você vai passando, digamos assim, no caminho. De repente tem alguém parado, quebrado o transporte, ou caiu. Então o Espírito Santo que usou você aquele momento para passar ali para ajudar. Nós temos que ter cuidado, porque é tudo o Espírito Santo. É por isso que a gente não pode querer se engrandecer em cima do Espírito Santo. Por isso que eu não posso dizer assim, eu tenho que, para evangelizar, eu tenho que receber. Não. Vamos evangelizar. Se for de receber, Jesus vai próprio, ele vai fazer com que receba. Por quê? Porque você acha que Deus vai deixar você trabalhar. Ele fala, o operário tem direito ao salário, seu sustento. Aquelas pessoas que trabalham têm direito ao seu sustento, ao seu salário. Então não fica nada. Se você fizer um bem a alguém, der um copo d'água, aquele copo d'água ali não fica simplesmente por um copo d'água. Você vai receber sua recompensa. Você ajudou alguém, você vai ter sua recompensa. Você evangelizou, vai ter sua recompensa. Você reza por alguém, você vai ter a recompensa. Isso Jesus fala com toda clareza. Aquele trabalhador tem direito ao seu salário, ao seu sustento. Então, eu digo para vocês aqui, eu estou evangelizando, mas se eu receber aqui, eu não vou jogar fora. É claro que eu vou receber. Mas eu não estou cobrando a vocês. Manda o Pix. Se você fazer um Pix para mim, eu faço uma oração poderosa para lhe curar. Se você fazer um Pix, eu faço uma oração poderosa para te salvar. Se você fazer um Pix, eu faço uma oração poderosa para libertar sua família. Alguém de sua família. Não posso fazer isso. Isso é mentira. Isso é falso profeta. Existem orações libertadoras, claro. Mas isso não depende de mim. Eu tenho que falar para você, existe essa oração, aquela oração. Se você rezar com fé, você vai conseguir. Aí consegue, mas às vezes pode ser um ano, um dia, meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Aí vai de cada pessoa. Isso é o Espírito Santo, é Deus quem escolhe, não é a gente. Então eu posso dizer para você, reze que você vai ser liberta. Reze que você vai ser curado. Mas eu não posso dizer para você aqui a data. Você vai ser curado amanhã, sábado, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a um ano. Não. Isso quem decide é o Espírito Santo, não é eu. É Deus. Cada um de nós tem uma vida diferente, uma espiritualidade diferente. Então é Deus quem trabalha, é o Espírito Santo quem trabalha dessa forma.
Então tem que ter